Gente amiga, queridos e queridas, fãs do Rádio Centenário. O rádio já tem 100 anos e está indo para mais 100. Isso é que é legal. A gente fez parte de uma era, né, que eu não posso chamar nem de ouro, nem de diamante, nem de nada, porque eu não vivi outras eras. Tem gente que pode achar até que, ainda que na eternidade, que antes foi melhor. A gente sempre acha que a época que a gente viveu é muito boa. Depois que a gente passa um certo tempo verificando como ficou, né, normalmente quando a gente sobe e depois começa a declinar, não só na idade, na saúde e na profissão, a gente começa a observar e fala, puxa vida, eu era feliz e não sabia, ou eu era feliz e sabia. Para quem não me conhece, eu sou o Luiz Fernando Malhoca, produtor de rádio e televisão, já estive diretor em algumas emissoras, mas isso é passageiro. No fundo, eu sou um aficionado, um fã, um apaixonado, e sempre procuro trazer para cá pessoas que, felizmente, são amigas. Trabalhamos juntos, aprendemos juntos, fizemos algumas partes dessas páginas que estamos escrevendo, e daí para frente o resto é conversa, o resto é bate-papo, o resto é história. Por isso, o convidado especial de hoje é muito especial porque eu gosto dele pessoalmente, é meu amigo, frequentou minha casa durante muito tempo, é um advogado de primeira linha, vocês vão lembrar do nome dele, mas ele está aqui como radialista, como jornalista, como repórter, o que for. Então, com muito prazer, eu apresento a vocês uma pessoa que não está na mídia ultimamente, mas que tem muita história para contar. Dr. João Zanforlin Chablatura, bem-vindo. Muito obrigado, Malhoca. É um prazer sempre vê-lo e é um prazer estar em contato com seus amigos, com aqueles que acompanham o seu trabalho através da internet. E estou à disposição para as perguntas e fico feliz de vê-lo, né? Forte, assim, jovem, não é? Isso é o amor que você tem pelo rádio é que lhe dá essa condição física e essa vontade de sempre falar do rádio. Eu posso garantir a você que se não fosse isso, eu já tinha virado plástico, sabe aquele plástico biodegradável? Às vezes eu vejo as pessoas na vida, na carreira e tal, elas se desfazerem do nada. Você já não consegue mais ver quem era aquela pessoa, como ela agia e tal. Eu não quero me transformar em biodegradável tão já. Na hora certa, a gente conversa, acerta lá com o Papai do Céu, mas por enquanto vamos falando de rádio, que é o nosso combustível, é o que nos anima. Mas não esqueça que o plástico biodegradável ele demora 100 anos para desaparecer. É o que eu desejo para você, mais 100 anos pela frente. Bom, pelo menos para o rádio, a gente vai tocando o barco aí, a juventude não é tão fácil aos 75 anos. João, como é que você começou a sua carreira de jornalista? Obviamente você não começou advogado, talvez tenha ido estudar direito e depois no meio do caminho. Eu não sei nada disso, eu quero saber tudo. Onde nasceu e como tudo começou? Bem, eu nasci em Timburi. Timburi é uma cidade que fica no estado de São Paulo, fica perto de Ourinhos, fica perto de Bauru, de Piraju, e Timburi é uma cidade que hoje tem 2.500 habitantes. Quando nasci e fiquei lá um certo tempo, tinha 5.000 habitantes. Aí, depois de um certo tempo, quando terminei o grupo escolar, aí meu pai se mudou para Piraju, uma cidade maior, aí comecei a fazer o colégio, né? Estudei no colégio Nhonhô Braga, de Piraju, e fui até e me formei como professor primário. E aí comecei a trabalhar no serviço de alto-falantes de Piraju, da Praça Cidade Jardim, não é? E depois dali foi um passo para ir até a Rádio Difusora de Piraju na época e hoje Rádio Piratininga de Piraju. Fiquei lá até 1967 e num dia em que o Scred do Rádio foi jogar lá, para quem não sabe, o Scred do Rádio é um time de futebol que era formado e montado pelo Fiore Gilhote, jogou em Piraju, eu trabalhava na rádio, eu era repórter da rádio, o Fiore
ouviu o meu trabalho, viu a minha atividade e disse para mim, olha, você tem interesse de ir para São Paulo, de trabalhar em rádio em São Paulo? Eu falei, Fiore, é o que eu penso isso para o futuro, porque eu quero sair daqui de Piraju e eu quero cursar uma faculdade, e no momento eu penso em cursar a faculdade de Direito. Ele falou, então está tudo certo, em fevereiro de 1968, por favor, me procure na Rádio Bandeirantes que você será recebido e eu vou fazer um teste com você para ver se tenho vaga ou não para você começar a trabalhar na Rádio Bandeirantes. E foi interessante também que houve uma recepção na Câmara Municipal e, com saudade, eu lembro do Zé Paulo de Andrade, eu que apresentei o Excreto do Rádio naquele momento festivo, né, que todos recebiam uma homenagem da Prefeitura de Piraju, e o Zé Paulo se aproximou de mim e falou, puxa, você vai lá para São Paulo, você leva a gente para coisa e tal, vai trabalhar, eu te dou uma força. E aí Fiore e o Zé Paulo de Andrade me deram essa força em fevereiro de 1968, dia 28 de fevereiro de 1968, eu comecei a trabalhar na Rádio Bandeirantes, comecei a trabalhar no Screte do rádio, não é? No Departamento Esportivo da Bandeirantes, ocupando exatamente a função de plantão. O que é o plantão? Explicando para aqueles que não têm conhecimento do que significa. O plantão é aquele que fica na retaguarda de uma transmissão desportiva e ele, toda hora, ele fica importunando, brincadeira, né? Ele fica chamando o narrador e dizendo, teve gol em tal lugar, acompanhando os outros jogos. E eu, à época, eu substituí o Alexandre Santos. O Alexandre Santos era o papa do plantão esportivo e a minha responsabilidade era muito grande, porque o Alexandre foi promovido e passou a fazer as aberturas das jornadas esportivas, depois também passou a locutor, narrador, e esse foi meu início. Depois de um certo tempo, o Clodoaldo José, que era diretor artístico da Rádio Bandeirantes, olhou para mim com aqueles óculos escuros e falou assim, menino, eu acho o seguinte, eu acho que você poderia fazer alguma coisa na parte externa aí, você tem jeito para coisa. Eu falei, Clodoaldo, não sei, depende, né? Se você achar que eu posso... Não, vamos ver o seguinte, o nosso repórter musical, o Celso, ele tirou aí um período de férias e eu vou colocar você. O que era o repórter musical na Rádio Bandeirantes? Com certeza você sabe, mas os seus ouvintes e acompanhantes não devem saber. Era uma pesquisa que você sabia... Você está falando de Celso Teixeira? Perfeitamente. Celso Muito bem, então prossiga. Uma pessoa boníssima, gorducha e de um coração do tamanho do corpo dele. E aí comecei, eu ia lá para Anhangabaú, ia para todo lugar e perguntava, olha, qual a música que você gosta, você tem ouvido mais e tal. Era uma espécie de uma pesquisa. Aí o Clodoaldo falou, não, foi bem e tal, não sei o quê, mas olha, fica aí esse mês fazendo e tal, e aí, na volta do Celso Teixeira, a gente vai ver outra coisa para você, além do seu trabalho no departamento esportivo. Bom, aí ele viu em mim a condição de ser um ator do radionovela. Aí me colocou na Patrulha Bandeirantes. Patrulha Sério? Bandeirantes, a Patrulha Bandeirantes. Pois é, então, a Patrulha Bandeirantes, que era o Hélio Rossi que escrevia, né, aqueles casos, porque o que a Bandeirantes fez na época? Como tinha um concorrente em uma outra emissora, que também falava dos crimes e tal, aí a Bandeirantes resolveu, vamos acompanhar. Se a linha é essa, nós vamos acompanhar. Só que era bem diferente da Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes era um rádio-teatro, então ela apresentava, ela fazia uma novelinha daquilo que acontecia, dos crimes, daquelas coisas absurdas, não é? Que ocorriam em São Paulo e no Brasil inteiro. E sempre sobrava para mim a função ou a atuação de delegado. Eu era o delegado em qualquer situação, ia tudo terminar na delegacia, eu que era e fazia o papel de delegado. E eu lembro do Ronaldo Batista, da Lígia Sapelli, do Zezinho Cútulo, da Maria Estela Barros, do Jairo de Barros, enfim, todos estes, Tito Lima, todos estes... Tito de Paula... Isso, exatamente. Detínio de Paula, sabe? Carrancudo. E do Thelma de Oliveira, você lembra?
Com certeza, porque o Thalma, depois ele começou a escrever também. Aí o Hélio Rossi, o problema maior, e eu perdoo, eu peço até perdão se alguém não gostar do que eu vou dizer aqui, mas o difícil era você trabalhar com o Hélio Rossi, que o Hélio Rossi tinha um tique nervoso, que ele cuspia, né? Então, você pegava aqui o papel, né, que você tinha ali, então você se fala, Hélio, o que você quer falar e tal. E o Zé Paulo de Andrade também participou, o grande começo dele também foi da Patrulha Bandeirantes. Eu trabalhei muito tempo. Isso daí, acho que o Clodoaldo José, acho não, tenho certeza, ele tinha um amor por mim, que, para quem não sabe, Clodoaldo José é pai do Kleber Machado, né, que hoje é o grande narrador da Rede Globo de televisão. Aliás, o Kleber, pequenininho, aparecia lá na Central Técnica da Bandeirantes, que tinha o Emílio da Paz Libório, Renato Galon, Estevam Simões. Ele aparecia pequenininho, a gente dava uns petelecos dele, uns tapas e tal, e hoje virou este jornalista espetacular e sem comparação na televisão esportiva. E gravava esse programa e recebia um cachezinho. Você recebia um cachê pelo que você fazia, juntando com o dinheiro que eu ganhava pela minha função principal, né, que era plantão esportivo e também essas atividades que o Clodoaldo José me escalava. Isso daí dava um dinheirinho bom para sobreviver em São Paulo e também para pagar os estudos, pagar a faculdade. Olha, uma fase sensacional, uma fase que eu conheci pessoas espetaculares. O Clodoaldo José, ele chegou a me colocar no meio de umas feras, que tinha um programa na Rádio Bandeirantes, que era gravado à tarde e era rodado à meia-noite, e esse programa tinha o Otávio Neme, esse programa tinha o Celso Teixeira, José Paulo de Andrade, Alfredo Borba, que era aquele crítico que quebrava disco e tal, além da grande qualidade dele como homem de televisão, como homem de rádio, ele também era um delegado de polícia, né, afastado, e depois se aposentou, e eles me colocavam no meio, Sargentelli, eles me colocavam no meio dessas feras, gravavam o programa à tarde, né? Eu abria a boca para falar alguma coisa, a Sargentelli vinha, para, moleque, você é garoto de tudo, né, com 19 anos, você não vai falar. O Zé Paulo de Andrade participava também deste programa, né? E foi assim, e ganhava mais um cachezinho. Então, isso daí representava um bolo grande, né, no fim do mês, e dava para levar a vida aqui em São Paulo, porque no começo, e a gente sabe, ninguém melhor do que você também, para dizer que era difícil. A gente não ganhava hoje, como está valorizado o homem que trabalha em rádio, o homem que trabalha em televisão, que trabalha em jornal. O salário era merrequinha, era pequenininho. Então, você precisava... eu até me lembrei outro dia, eu li uma reportagem do grande amigo nosso, eu acho que foi até você que deu essa entrevista. Não sei, se não foi você, alguém teve alguma informação com você. Do Zé Maria Scachetti. O Zé Maria Scachetti também foi um faz-tudo na Rádio Bandeirantes, e ele estava no departamento de jornalismo, ele estava no departamento artístico, ele estava no departamento de programação, ele estava na discoteca, ele estava em tudo quanto é lugar, e ele recebia, né, os cachezinhos aqui, pelo que fazia e tal, a ponto do o José Saad, irmão, né, o tio do João Saad, não me engano, quando ele falou, escuta, o negócio é o seguinte, estou vendo que esse moço aqui, ele ganha isso, aquilo, aquele outro e tal. Ah, não, mas aí a explicação não, porque substituiu isso. Aí ele falou, escuta, não é melhor ficar só com ele, então? Então você está se referindo à entrevista de Salomão Esper no programa Memória de Milton Parron, recentemente, mas isso... o recentemente aqui nas nossas gravações aí passa. Foi mais ou menos, creio eu, em torno de julho, ou maio de 2022, que houve essa conversa por causa do aniversário de 80 anos da Rádio Bandeirantes. Então, vários dos remanescentes, Salomão é um jurássico, né, com 93 anos de idade, com a memória fantástica. Aliás, a sua também é muito boa. Você me fez buscar coisas
Quando você falou do Sargentelli, quando você falou do programa, eu não sabia que era gravado. Eu, às vezes, porque estudava muito cedo e acordava cedo, eu não ouvia sempre. Mas, às vezes, antes de dormir, eu sempre dava uma corujadinha nos 840 kHz e ouvia. Eu gostava da conversa, do bate-papo, aquele jogo de cintura do Sargentelli. Era um programa muito bom, e só com feras, né? Eu estava no meio, né, das feras, e eu, garotão de tudo, eu ia falar, cala a boca, você ainda não chegou nessa fase, nessa experiência e tal, deixa o fulano de tal falar. E quem falava muito isso para mim era o Alfredo Borba. E um detalhe interessantíssimo, que eu, com alegria, né, e faço até uma homenagem, para ingressar na faculdade, eu precisava de uma carta atestando, né, a minha idoneidade, a minha responsabilidade civil, e, graças a Deus, quem atestou essa carta foi Alfredo Borba, ele na condição de delegado. Então, veja, são coisas que a gente não esquece, né? Coisas que aconteceram e até hoje está na memória, que são coisas que marcam toda a história, né, que o rádio me deu. E veja você que eu sou um cara, uma pessoa que acompanho. Toquei nesse assunto porque eu ouvi essa entrevista do Salomão Esper. O Salomão Esper foi uma pessoa, foi um paizão para a gente. Salomão Esper, olha, eu vou dizer um negócio para você. Às vezes a gente tentava falar algumas coisas e tal, algumas palavras, né? Fraternité, igualité. Aí o Salomão falou, você está falando um negócio aí e tal, não sei o que, a pronúncia não é bem essa e tal, então, mete no português, fraternidade, igualdade e tal. Eu falei, tá bom, Salomão. E aí eu já aproveitava, que eu sabia que ele gostava disso, eu dizia assim, putz, Salomão, estou com uma dor de cabeça, não sei o que eu vou fazer. Está aqui, ó, esse remédio é o melhor que tem. O Salomão sempre foi o homem para receitar o remédio certo para a doença certa na hora certa, além de aconselhar a gente, né, em todos os detalhes. Eu tive uma história, posso contar uma história aqui que o Salomão me salvou? Houve uma época, um fato interessante, de repente, eu recebi um telefonema no escritório. Eu já, naquela época, eu trabalhava já em escritório de advocacia como estagiário, né? Recebi e tal, e o cara falou assim, escuta, Zanforlin, olha, oi, tudo bem? Então, olha, aqui é o Mariano. Eu falei, oi, tudo bem? De onde você é? Pô, por que você não está se lembrando? Você lembra lá no posto, naquele posto lá na Praça Pan-Americana e tal, que você foi dar ré e bateu no meu carro? Você bateu no meu carro, amassou, mas você estava com pressa e tal, você deu o seu cartãozinho e falou, não, olha, pode ligar para mim e tal, que não tem problema, manda fazer que eu resolvo. Bom, eu falei, escuta, mas olha, você me desculpe, mas não estou lembrando disso. Eu acho que nos últimos tempos aí eu não bati no carro de ninguém. Eu falei, será que eu estava chumbadão e tal, eu tinha tomado todos, mas eu não consigo lembrar, eu não consigo associar isso e tal. Bom, aí o cara, não, tá vendo? Não dá para confiar nesses caras. Eu sei que você trabalha também na Rádio Bandeirantes e papapá e tal, mas não dá para a gente confiar, mas não vai ficar assim, não. Eu falei, olha, você vai entrar com uma ação? Pode entrar com uma ação, você vai passar vergonha outra vez, porque vai chegar um momento que você não sabe com quem que você está, né, falando e não vai identificar, porque não era eu, com certeza. O que acontecia na época? Na época, como eu tinha muito contato com o pessoal do interior, então você distribuía o cartão. E isso vai um aviso para aqueles que, de vez em quando, distribuem cartão, né? Cartão de emprego, de serviço, de onde você está situado e tal. O cidadão distribuía para algum cara do interior, que tinha muito contato, advogava para muitos clubes do interior, e esse cidadão, acho que bateu no carro desse cara, pegou, está aqui meu cartão, e me procura e tal, faz o serviço, e o cara, sabe, não quis nem ver a cara do cidadão, pegou o cartão achando que eu realmente que tinha batido no carro dele. Aí eu contei para o Salomão falou isso, rapaz, tá dando um rolo, sabe por quê? Por quê, Salomão? Olha, esse cara aí que bateu no carro dele, ele é cunhado do Ricardo, aqui da Bandeirantes. Eu falei, pô, Salomão, não foi, é muita coincidência e tal.
Aí, um dia eu fui para a Bandeirantes, né? Eu cheguei, o Salomão falou, olha, o cara está aí, ele está lá no quarto andar, conversando lá com o pessoal e tal. Eu falei, como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu vou lá para o quarto andar, você vai, não se identifica, e eu peço para ninguém também anunciar você e tal. A dona Ida, né, que ficava lá na recepção, já foi informada e tal, que não deveria anunciar. Aí, pô, cheguei, entrei na sala, cumprimentei, bom dia, tudo bem e tal, não sei o quê, cumprimentei e tal, e o cara continuou conversando ali e tal, sabe, nem se tocou e tal, aí tal, não sei o quê. Aí o Salomão vira, escuta, olha, esse daí é o João Lanfolin, que você falou e tal, que bateu no seu carro. Não, mas não foi ele, você entendeu? Aí, você veja que situação interessante. Então, a partir daquele momento, eu orientei os meus amigos para que não dessem mais cartão de visita, ou cartão, né, do seu estabelecimento, da sua atividade, para o cara entrar em contato. Era uma forma de, antigamente, veja, naquela época, os caras já aplicavam golpe, e golpe assim inteligente, você entendeu? Então, essa foi uma passagem para o Salomão, sem falar em outras passagens, né? Às vezes, uma vez, o seu João ficou louco da vida comigo. O seu João, olha, o seu João não ficava bravo com ninguém, mas aí a federação começou a marcar jogos de futebol à tarde, em dia útil, no meio de semana. E marcava na quarta-feira à tarde, marcava na quinta-feira à tarde, e um dia eu estou lá trabalhando como repórter, aí o Enio Rodrigues, saudoso Enio Rodrigues, lá de cima, pegou e falou, e aí, o público, como é que está e tal? Tem muita gente chegando, isso, aquilo, papapá e tal. Aí eu falei assim, não, ele pode ter certeza absoluta que a renda será boa, porque eu estou vendo muito cara de maletinha na mão, e isso quer dizer o seguinte, que tem um bando de vagabundo aí. Nossa, quer dizer, usei uma expressão muito forte, e foi a única coisa que o seu João, né, ficou aborrecido. Aí depois Salomão entrou também no circuito e falou, não, mas ele quis se expressar no modo de que o futebol em São Paulo à tarde, em dia útil, poderia ter muita gente. Era vendedor, né, com a malinha na mão, tinha feito já o seu trabalho como autônomo, ele tinha o direito de ir ao jogo. Aí teve uma outra rodada à tarde, aí eu disse o seguinte, eu falei, eu não vou perder a minha linha, né? Eu vi todos os casos, o Enio Rodrigues outra vez, e aí, e tal, o que vale é bola na rede e tal. Eu falei, olha, tem um bando de desocupado aqui, você veja que é uma palavra em português, hein? O desocupado tem o mesmo sentido do vagabundo, mas não impacta tanto como o vagabundo. O seu João ouviu e tal, não, tá certo, desocupado, isso aqui, e passou legal. Teve uma outra situação também muito espetacular, essa é demais. Jogava Corinthians e Guarani no Morumbi, eu como repórter. E tinha outro repórter da Bandeirantes do jogo, era o Roberto Silva, falecido Roberto Silva, Gonçalo Leme da Silva, olha, o artista do rádio, porque o rádio, você que é um apaixonado do rádio, você sabe que o cara, para vencer no rádio, ele tem que ser artista. Ele tem que ser artista porque ele precisa convencer o ouvinte, ele precisa entrar na imaginação do ouvinte em determinadas atividades, né? Porque se estiver transmitindo futebol, ele terá que dizer, olha, dá uma ideia para o cidadão que lado que está o time está atacando, que lado que está o outro time que está defendendo, se a bola passou perto do gol, não passou, e ele tem que alimentar essa imaginação do torcedor. Para o cidadão narrar um incêndio, ele tem que explicar o tamanho do incêndio, ele tem que explicar para o cara entender, porque o cara não está vendo a imagem, dizer, olha, começou em tal lugar e passou por não sei onde e tal, poderia ter acontecido. Então, ele tem que ter tudo ali, e o cara precisa ter talento, precisa ser um artista para trazer com verdade, com detalhes, aquilo que está acontecendo. Então, eu estava nesse jogo no Morumbi, era jogo do Campeonato Paulista, e estava apitando Romualdo Arpe Filho. O apelido do Romualdo era Ganso. E olha, eu adorava o Romualdo nunca tinha tempo ruim, sempre me dava entrevistas, sabe? E a gente tinha uma amizade espetacular. Aí, o Guarani fez 1-0 e tal, o Corinthians foi lá, empatou o jogo, 1-1.
Aí o Guarani fez 2-1, o Corinthians foi lá e tal, empatou 2-2, um lance que poderia ser impedido ou não, não tinha VAR naquela época, né? Aí 2-2 e tal. Aí quase no finalzinho sai 3-2 para o Corinthians, um gol que, segundo o presidente do Guarani, que era o Ricardo Schuff, não seria um gol legal. Então, pô, aí eu estou lá, desce o presidente do Guarani, o jogo não tinha terminado ainda, desce o presidente do Guarani, o Ricardo Schuff e tal, ele vem, puto, calmo, ele está calmo, ele, sabe, chega perto dos repórteres falando, puxa vida, e a gente tem que, porque a gente trabalhava com fone, né? Você colocava o fone nos dois ouvidos, nas duas orelhas e tal, você tirava e tal. Ele falou, pô, você veja, a gente trabalha a semana inteira, prepara o time a semana inteira, tem dificuldade para pagar o salário desses jogadores e tal. Aí, de repente, você está entrevistando o cara, você vê que o cara está, sabe, ele está conformado e tal. E aí ele foi crescendo e você não imagina o que vai sair. Aí, de repente, ele fala, e aí vem um FDP deste e acaba com o jogo, você entendeu? Nossa, o Fiore Gilhote na cabine, Deus do céu, Zanforlin, que bocudo que é esse presidente do Guarani. Eu falei, Fiore, o homem veio aqui tranquilo, estava aceitando aquilo e, de repente, ele soltou isso. Bom, o que aconteceu? O Fiore depois comentou, disse que a mãe dele tinha ouvido, ai, meu filho, saiu um palavrão no rádio e tal. E aí a Bandeirantes foi multada por uma agência na época, não sei se era, não é a Anatel, é uma outra agência. Isso. Departamento Nacional de Telecomunicações, órgão de fiscalização do Ministério das Comunicações, em São Paulo. 30 mil reais, multaram naquela, não era moeda, reais não era a moeda da época, foi multado e tal, não sei o quê. Aí fica aquela indagação, quem é que provocou, quem é que não sei o quê? O Zanforlin, porque o Zanforlin entrevistou o homem, porque não sei, e estava bom. Aí o Salomão entrou na parada, né? Mais diretor, não, que isso e tal. E, no fim, a Bandeirantes assumiu e acabou pagando, né, essa multa de 30 mil reais por causa do palavrão. Mas eu tive na minha carreira também outro palavrão. Estava num jogo do Palmeiras, no antigo Parque Antártica. A Portuguesa tinha contratado um jogador português, Jacinto João. E esse Jacinto João, ele demorou uns 6 meses para estrear. Vai estrear, não chegou a documentação, não sei o que, não. Agora o aspecto técnico não está bem ainda, então não, agora é o aspecto... Bom, e ficou aquela expectativa. Aí esse Jacinto João estreia no Parque Antártica no jogo contra o Palmeiras. Aí, pô, não jogou quase nada e havia uma expectativa muito grande e tal, e de repente José de Assis Aragão, que estava apitando o jogo, meteu o cartão vermelho no Jacinto João. Então, o Jacinto João jogou 15, 20 minutos, quer dizer, frustrando aquela grande expectativa do torcedor da Portuguesa, da imprensa, enfim, até do torcedor do Palmeiras. Bom, ele sai, e antigamente havia até um alerta da direção esportiva da Rádio Bandeirantes para que a gente pegasse ali no calor a palavra do cara e tal. Bom, aí estou eu, tinha um repórter da Rádio Cometa, da equipe do Wilson Brasil, não é? Aí fomos, e Jovem Pan também, o Vanderlei Nogueira e tal. Aí fomos com o microfone e tal. Só que aí o repórter da Rádio Cometa, né, do Wilson Brasil, que era uma rádio que acompanhava os jogos da Portuguesa, ele pergunta, mas o Jacinto João, o que aconteceu para você ser expulso? Porque a gente não viu violência nenhuma, só viu você na frente do árbitro gesticulando e tal. Ora, pois... E aí ele me falou que eu era um FDP, aí eu disse para ele que FDP era ele. Joguei o microfone no chão, meu amigo. O que eu vou fazer? Você entendeu? Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer? Não fui nem eu que fiz a pergunta, eu quis filtrar ali a emoção do cara. Então, aí depois eu aprendi uma coisa com o falecido Darcy Reis. Darcy Reis me disse o seguinte, Zanforlin, esse negócio de chegar, o cara está nervoso, e o cara, ele acaba ali na emoção, ele acaba soltando um palavrão, então
evita isso. Falo não só para mim, como para todos os repórteres, mas aí não teve multa. Não teve multa porque eu acho que o cara lá que ficava checando, eu acho que ele não entendeu muito bem o que o português falou, você entendeu? E aí saímos tranquilamente dessa. E tem mais algumas obras, né, que se eu contar aqui, eu estou querendo escrever um livro e dizer o seguinte, né, e contar essas coisas, porque eu acho que o ouvinte precisa tomar conhecimento disso. O Fiore sempre gostou da atuação do Eduardo Luiz. O Eduardo Luiz, o ligeirinho, um repórter, realmente, eu vou dizer para você, ele era entrão, ele não tinha saudade dele, faz tempo que faleceu, ele não tinha medida. Metia o microfone, ele ia entrevistar, ele fazia pergunta. Então o jogador caía, quando o jogador caía lá, não sei o quê, ele corria e ia com o microfone. Ele ia com o microfone para entrevistar o cara, para falar alguma coisa, eu abria o microfone do outro lado e gritava, ai, ai. Aí o Fiore dizia, olha, o ligeirinho chegou na hora, está filtrando a dor que o jogador está sentindo. Aí você vai falar, pô, você é louco, você fez negócio. Eu fazia essas coisas assim. Então, aí, bom, e o Ligeirinho nunca disse, ele poderia dizer, né? Olha, não, mas até eu estranhei, porque né, esse negócio aqui e tal. Bom, aí um dia o assunto foi discutido numa reunião do departamento. Aí eu estou esperando o Ligeirinho, o Ligeirinho fala, falei, Fiore, quem faz daí sou eu. Eu é que faço o efeito sonoro disso aí, eu que grito, eu que choro. Mas, então, tá bom, continue assim. Continue assim, porque realmente... É novo, é novidade. Isso dá mais... O que ele disse? Ele dá mais realidade à transmissão e tal. Bom, a coisa foi de um jeito até um dia que caiu o Gilberto. Gilberto, um lateral do São Paulo, lateral esquerdo do São Paulo, depois jogou no Santos, e o apelido do Gilberto era Sorriso. Ele caiu, aí não sei o que, começou, então eu comecei a chorar no microfone aberto. Aí daqui o Ligeirinho falou, escuta, e o Gilberto não chorava, ele só ria. Aí o Ligeirinho, não, mas tá saindo o som aqui chorando, mas ele tá rindo, você entendeu? Então, como houve um conflito no efeito sonoro, você entendeu? Aí depois nós paramos com isso, eu parei, né? Falei, vou parar com isso daí, porque já deu onde tinha que dar. E muitos ruídos que eu arrumava, quando ia para a Rua Javari... Estou pensando, antes que você continue, eu estou pensando aqui, com os meus ilhoses, meus botões e todas as possibilidades, o rádio de hoje não tem a menor preocupação com as chamadas palavras de baixo escalão. Os apresentadores falam naturalmente, humoristas ou não, apresentadores de programa esportivo ou não, principalmente aqueles grupos mais jovens, os caras não estão nem aí, e não se preocupam com nada, porque acabou, eu não sei se a ética, porque existe uma situação em que você não conversa com seu pai falando com a sua mãe, falando em termos que você usa, palavras chulas, que você usa na rua, com os amigos e tal. Mas a gente vê até depoimentos hoje se chamam influencers, os tais influenciadores sociais que aparecem aos borbotões, aí a gente não sabe nem de onde, também do mesmo jeito que eles aparecem, eles desaparecem. E rasgam o verbo e falam, mulheres que falam palavras que às vezes muitos homens não falam porque se sentem ressentidos, puxa, eu não devo desrespeitar uma família, uma pessoa. Então, hoje, isso aí, tudo que você contou é história mesmo, porque o rádio de hoje já não se preocupa com isso. Voltamos para a Rua Javari. A Rua Javari tinha um problema sério lá com a telefônica, antigamente era telefônica, e dificilmente a linha dava assim aquele som puro, aquele som limpo que o Emídio da Paz Libório exigia. Quando acontecia um som limpo, né, vindo de lá, sem o ramezinho, o que é o ramezinho? Vamos explicar aqui para quem não conhece.
o Malhoca, com certeza, ele sabe o que é um barulhinho que fica ali na linha e tal, mas o Emílio da Paz Libório, ele era muito exigente, ele, sabe, ele queria que o som fosse som perfeito. E aí, eu escalado na Rua Javari, sábado à tarde, depois de ter comido uma feijoada, pegando aquele jogo horroroso, eu não sei, eu era Juventus, o Rio Claro, alguma coisa assim. Aí eu falei, quem é que eu vou atazanar hoje? Quem é que eu vou? Porque, pô, eu precisava passar o tempo e tal, fazendo o serviço, né, com certeza. Aí eu falei, bom, eu preciso fazer um barulhinho aqui na linha, porque estava perfeito, o som estava perfeito aquele dia. E aí eu falei, eu preciso deixar o Libório nervoso e tal. Aí eu fazia o ramezinho, aí eu ouvia, porque a gente ouvia o trabalho na outra linha, né? O que a comunicação que existia entre o operador que estava no estádio e a central técnica da Bandeirantes. Antônio Martins, o Pescocinho, era o apelido dele, o Pescoço, estava lá e tal. Aí o Libório, Tolinho, presta atenção nisso, tem um ramezinho, tem um barulhinho. Mas não tem, eu já chequei aqui, não passa, não sei, está vindo de algum microfone, ou é lá de baixo, ou é da outra ponta, ou é do microfone do narrador e tal. Eu, sabe, fazia aquele barulho. Ó, azucrinei, bom, foi o primeiro tempo assim, aí não fiz mais, aí o Libório começou a elogiar o Toninho, olha, parabéns, você bom, eu preciso tomar cuidado nisso tudo que eu estou contando aqui, senão os caras vão falar, pô, isso daí foi um 7-1 na reportagem. Então, nada disso. Eu acho que o rádio, o cara tem que ser criativo. E esse livro, que eu dei vontade de escrever, o nome dele vai ser assim, ó, Mentiras Inocentes. Nunca prejudiquei ninguém, nunca atrapalhei ninguém, mas fiz algumas coisas. Então, nesse caso da Rua Javari, foi interessante porque depois eu contei para o Libório. Aí o Libório falou, você é um FDP, não, e tal, não sei o quê, sabe? E aquela amizade nossa seguiu. Mas a maior minha, está gravado, você vai... A maior minha foi na Copa do Mundo de 1994. O Romário não dava entrevista para as emissoras de rádio. Dava a impressão que ele estava contratado pela Rede Globo, porque ele só dava entrevista para a TV Globo. Aí, o João Prado Pacheco, que era o nosso diretor da rádio, o produtor, né, o editor, ele me enchendo o saco. Eu sei do seu conhecimento, precisamos de uma entrevista com o Romário. Falei, mas Pradão, tá difícil, o homem não dá entrevista para ninguém. Outro dia eu cruzei com ele no shopping, ele estava com o Parreira e tal, eu falei com ele para dar entrevista, ele falou, não vou dar entrevista, não. Bom, tá bom. Aí eu bolei o negócio direitinho e tal. Ciro Jatene estava na Copa dos Estados Unidos. Ele está aí, o Ciro está vivo aí, se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar para o Ciro e perguntar. Falei, Ciro, eu sei que você imita bem o Romário. Eu vou fazer uma entrevista com você como se fosse o Romário, tá? Mas não me fala nada para comprometer nem o técnico e nem o jogo em si e tal. Fala o chuchu, entendeu? Para não dar consequência e efeitos colaterais na entrevista. Tá bom? Tá bom. Aí entrevistei o Ciro Jatene, aí ele, com aquela habilidade dele, ele imitava perfeitamente. Então, estou preparado para jogar, estou uma dorzinha no tornozelo, então, mas eu vou jogar, eu quero jogar, porque eu quero ser o melhor jogador dessa Copa, então, finalizei, muito obrigado e tal, tá aí, Romário, é o grande jogador da seleção brasileira. Aí fui para a nossa central técnica, não é? A gente estava em Los Gatos, né, onde a seleção brasileira ficou a primeira parte, né? Aí, Pradão, consegui a sua entrevista. Ele falou assim, não brinca, não. Falei, consegui, tá aí. E eu estou imaginando que ele vai só colocar isso no programa esportivo. Bom, aquilo ele anunciou assim, como se fosse a coisa assim, sabe? O maior acontecimento da Terra. Aí meteu no ar. Putz, isso saiu perfeito. Pô, o pessoal gostou. Vão reproduzir no programa a gente. Bom, reproduzir em tudo quanto é programa, você entendeu? E ficou. Passou assim um negócio, né?
e tal. Eu falei, meu Deus do céu, como é que foi isso? Falei para o Fiore, Fiore, eu, sabe, queria entrevista com o Romário falou e tal, mas não era o Romário. Era o meu amigo Ciro Jatene que imitou. Ele falou, não, mas tá legal e tal, não sei o quê. Papapá. Bom, aí nós voltamos, a Bandeirantes teve uma bela audiência na Copa de 94, como sempre, né? Aí teve aquela festinha de congraçamento, de agradecer e tal. Aí o Samir Razuki, né, e reuniu lá na Rua Javari, não na Rua Javari, lá na Moca, reuniu num restaurante que tem ali acho que na Rua Naneri, alguma coisa assim, todos os funcionários da Bandeirantes que estiveram na Copa do Mundo e os patrocinadores também. Aí o Samir Razuki está numa mesa, ela foi para o Samir, eu tenho vontade de falar da entrevista. Pelo amor de Deus! Se você falar isso aqui, os anunciantes, você entendeu? Vão. Eu falei, então, pá, fiquei quietinho. E essa coisa continuou. Então, depois eu até fiz um colega passar por isso e tal, né, que ele não acreditou. Eu falei, você não acredita? Não, então, peraí. Liguei para o Ciro Jatene. Falei, Ciro, explica para ele o que aconteceu. Aí ele explicou para o cara, né? Explicou direito. O cara, pô, mas foi isso, não, foi e tal, não sei o quê. E esse cara, para quem ele explicou, era o Oswaldo Pascoal, que hoje está na ESPN, né? Aí eu tinha um outro amigo que imitava todo mundo. Eu falei, agora você fala com o Oswaldo Pascoal imitando o Milton Neves. Eu falei, peraí, Pascoal, tem aqui um amigão nosso que quer falar com você. E o cara entrou e, pô, Pascoal, pô, você viu essa dozão? Bom, olha, depois eu tive que explicar para o Pascoal, não foi o Milton Neves, que teve convite para ir jantar, sabe aquelas coisas? Então, eu fiz o rádio, sim, eu fiz o rádio com toda alegria, e tem muitas histórias desse sentido, que às vezes a gente não pode deixar a peteca cair. Em 1982, na Copa da Espanha, nós tivemos um problema seríssimo de logística e de preparação. Enquanto a nossa concorrente botou repórter em todas as sedes onde aconteciam os jogos da Copa do Mundo, nós ficávamos ali na Torre de Babel, onde ficam todas as emissoras, né, que é o centro de radiodifusão. E aí a gente vai acompanhando o trabalho de todos os concorrentes e tal. E a gente via que essa nossa concorrente estava lá no local e ela entrevistava ou o técnico, ou entrevistava alguém da comissão técnica, além do técnico, né, depois do jogo, ou durante o jogo, no intervalo e tal, e a gente só estava com o joguinho. Olha, aí me deu na cabeça, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer um negócio diferente aqui, porque, pô, aí eu peguei meu gravador, eu saía com o meu gravador e eu descia nos andares e tal, então estava jogando Itália e acho que Peru, um negócio assim e tal. Aí eu ia lá no Máximo da RAI e eu perguntava para ele, Máximo, o jogo, o que você viu e tal, não sei o quê, pô. Aí ele entrava, mas mandando cacete e tal. Eu pegava uma entrevista, eu corria lá para a central técnica, aí eu dizia para o Zé de Souza, que saudade, que coisa maravilhosa. Zé, olha, o negócio é o seguinte, estou aqui tem uma entrevista aqui com o Enzo Berzot. O Enzo Berzot era o técnico da Itália. E não era o Máximo da RAI e tal, só que eu tirava aquela apresentação do Máximo, porque ninguém conhecia a voz do Enzo Berzot, e aí, pô, eu soltei. Só que nessa entrevista que eu soltei, o cara meteu o pau na seleção da Itália. Aí eu tive que consertar, dizer, não, tá vendo, nem o técnico gostou da sua seleção. Então, fiz isso, Peru, Elba de Pádua Lima, que era técnico do Peru, era um brasileiro, não é? Aí eu lá, o senhor está saindo aí. Eu estava lá na central, o jogo dele estava acontecendo a 300, 400 quilômetros e tal. Tim, por favor, dá uma palavrinha aqui para mim, não sei o que, isso, aquilo. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora se eu só tenho aqui
o auxiliar técnico, que era um peruano, que só falava espanhol, né? Aí botei o que eu falei, tá, vai aqui, o auxiliar técnico vai falar espanhol, porque o Tino quis dar. E soltava isso para preencher uma lacuna. Isso passou. Isso, olha, foi assim, era uma maneira, mas não havia, não existia maldade, né? Então, eu sempre gostei desses enfrentamentos, vamos dizer assim, porque não podia ficar um negócio assim tão desnivelado, né? Os outros entrevistando no local, tá? Então a gente tinha que, pelo menos, fazer frente. E foi, olha, graças a Deus, sem ofender ninguém, sem atrapalhar ninguém, e outras que colocava imitador de Vicente Mateus aí nas programações normais e tal, e o cara imitava com a perfeição. Esse que imitava Vicente Mateus, meu amigo, hoje é desembargador. Hoje é desembargador. Então, você veja que, sabe, era o nível que a gente tinha, porque se o desembargador topou fazer aquilo, é porque ele também sentiu que não havia maldade nenhuma e não ia atrapalhar nada, né? Então, foram coisas que aconteceram, né, no rádio, e sem falar que uma vez também o pessoal teve que me ajudar, Samir, Salomão, Clodoaldo. Depois eu tive a época do Hélio Ribeiro, esse gênio que nos deixa uma saudade. O Hélio Ribeiro, quando chegou na Bandeirantes, já de cara ele gostou de mim, porque eu acho que é meio difícil do cara não gostar, porque eu não faço mal para ninguém, não faço cara feia para ninguém. Aí porque o Hélio, ele tinha se formado em Direito, né, pela USP, pelo Largo de São Francisco. E eu estava estudando as medidas de execução e tal. Aí um livro que ele ganhou, um autógrafo para ele repassou para mim e tal, não sei o quê. Aí fui pegando uma amizade com o Hélio e tal, e um dia o Hélio falou assim, vamos fazer o seguinte, você tem que mudar esse nome, garoto. João Zanfurlin não fica bem. Eu falei, Hélio, mas eu saí lá de Piraju com o nome de João Zanfurlin, estou aqui na Bandeirantes já com o nome de João Zanfurlin, você vai querer mudar? Ele falou, você veja o Alexandre Santos, o nome dele não é Alexandre Santos, é Hélio Espímpolo. Eu falei, mas aí tudo bem, tá Hélio Espímpolo, o meu já, João Zanfurlin, então, não... mas é difícil e tal. Eu falei, escuta, vai ser difícil você vencer com esse nome e tal. Aí eu falei, escuta, e Fiore Gilhote? Bom, aí também você já quer falar do Pelé, você quer... Eu falei, não, então deixa, esquece de mim e tal, não sei o quê. Aí ele se contentou e tal, porque ele se tinha uma coisa que ele gostava, era de mudar o nome, né? O Muibo, era Muibo Cury, antigamente. Aí ele resolveu colocar o César, Muibo César Cury, você entendeu? Então era um negócio dele, sei lá, e também não trazia mal nenhum, né? Trazia problema nenhum, e foi também outra fase sensacional, me deu todas as oportunidades, foi quem lutou com a direção para me colocar como repórter, né? O Hélio, não, o Zanfurlin já passou, ele já não aguenta mais plantão, tem que ser repórter, pelo jeito dele, tem que ser. Aí passei para reportagem, né? Depois, em um certo tempo também, aí fui contratado pela TV Cultura, onde conheci o senhor, né? Trabalhamos juntos na TV Cultura, numa equipe fantástica, numa empresa maravilhosa. Trabalhei lá durante 10 anos na equipe do saudoso Orlando Duarte. E aí a coisa foi. Depois trabalhei SBT, televisão. Aí eu fui mais, enveredando aí para o caminho da televisão, né? TV Cultura, SBT. Aí o Luciano do Vale, também saudoso Luciano do Vale. É triste, mas a gente fala aqui no nome de pessoas que já não estão mais com a gente, né? Você veja como essa vida é ingrata, ela é curta e a gente tem que aproveitar bem. Aí me colocou também na TV Bandeirantes, participava do apito final, comentava alguns jogos com aqueles saudoso Armando Nogueira, outra fera da imprensa esportiva, outra mente privilegiada, entendeu? E Rivelino, Gerson, enfim, com todos aqueles craques que foram craques na bola. Então, essa foi a passagem, mas tem muita história ainda e muita coisa de interessante que aconteceu, mas eu fugi um pouquinho, porque quando me salvaram outra vez foi o seguinte, eu digo o Salomão ajudou, o Samir Razuki, né, esse pessoal todo, o Clodoaldo José, embora o Hélio
ficasse como diretor artístico, Clodoaldo José passou a ter um outro cargo, e aí ele já estava doente, sabe? Cuidando de um câncer, foi para os Estados Unidos, fez um tratamento, melhorou, voltou assim, saudável, que a gente dizia, pô, não passou, sabe, de uma fase só e tal, não sei o quê, mas lamentavelmente, um ano depois, né, aquele tratamento todo que ele tinha feito nos Estados Unidos não adiantou nada e ele acabou falecendo. Foi o seguinte, o Scred do Rádio foi jogar num lugar, no interior de São Paulo, e aí o pessoal passava o resultado, olha, tá, o Scred do Rádio ganhou, não ganhou, o resultado foi quem fez gol e tal. Aí passaram a informação, né, eu no plantão, e tal, chamei o narrador que estava transmitindo outro jogo para dar o resultado do jogo do Scred do Rádio. E o pessoal do interior, eu vou dizer para você, olha, você chegava no interior com o Scred do Rádio, você era recebido com honras, sabe, mas que não tinha tamanho, era um negócio impressionante, guardadas as proporções. O departamento esportivo da Bandeirante, o Scred do Rádio, tinha a mesma audiência que tem hoje a TV Globo, nas suas novelas, no seu jornal nacional, a ponto até em algumas cidades, na época de eleição, tinha lá o cara no palanque e tal, ele fazendo lá o seu comício e pedindo voto para os moradores daquela cidade. Quando ele percebia que os Scred do Rádio chegavam na cidade e que estavam montando outro palanque, ele largava o dele e se juntava ao palanque do Fiore, porque o Fiore sempre foi bom de oratória, sempre foi bom no discurso. Então, era impressionante essa receptividade, esse amor que o pessoal do interior tinha pelo Scred do Rádio. E aí eu dei o resultado, né, do jogo do Scred do Rádio, que eu estava no plantão, porque eu sempre acompanhava o Scred do Rádio e jogava lá os meus 10 minutos, 15 minutos, tinha o time da fotografia, né? Jogava um pouquinho, depois entravam os caras que realmente sabiam jogar bola. Aí eu falei, olha, o Scred do Rádio ganhou e tal, e o Fiore fez um gol e tal, de pênalti, isso, aquilo. Bom, logo depois toca o telefone, não, o Fiore não fez um gol, ele perdeu o pênalti. E aí eu falei, só para corrigir aqui, tal, o Fiore não fez o gol, ele perdeu o pênalti. Meu Deus do céu. Quando o Fiore voltou, e era uma cidade perto de São Paulo, eu ainda estava na rádio, ele chegou na rádio, mas ele queria me esganar. Ele disse, você já tinha dado notícia, não tinha que dizer outra vez e tal, não sei o que. Bom, e aí a coisa ficou brava. Ele era o chefe, né? Aí eu falei, gente, só porque eu fui corrigir uma notícia e tal. Depois eu falei, eu não deveria ficar aí como se ele tivesse feito o gol, né? Mas depois o próprio Fiore entendeu e tal, e a gente passou a ter sempre tivemos um ótimo relacionamento, e eu sou reconhecidamente grato ao que ele fez, né, por mim, e ele sabia até nos últimos dias de vida que eu o visitei lá no Hospital Alvorada, e ele realmente, com dificuldade, sorriu para mim, como quem diz, olha, eu não erro nas minhas indicações, né, ou nas minhas contratações. Então, foi muito bacana. João, se eu disser para você que eu estou com um problema assim, é uma dicotomia que está aqui dentro de mim. Eu não quero estragar seu livro, eu acho que você tem mais a que escrever, mas eu já estou pensando em convidá-lo para um próximo programa para você alinhavar, porque quanta coisa vai surgindo conforme a gente conversa, e olha que eu não perguntei muita coisa. Você foi maravilhoso quando abriu seu coração, quando relembrou nomes importantíssimos do rádio, e todo esse trabalho nosso é sempre uma homenagem àqueles da retaguarda. Eles não aparecem, eventualmente dizem o nome deles no final da jornada, é como aquela ficha técnica que sobe após um programa jornalístico ou um programa de entrevistas, ou enfim, a ficha técnica, né, que você não consegue ler o nome de ninguém. Um ou outro, se você quiser fixar, você consegue, mas você precisa realmente parar para focar naquele nome que você quer descobrir, pelo título e tal. Então, esse nosso trabalho é também uma homenagem a todos os que fizeram o rádio ser o que é, chegar aos 100 anos e
já estamos começando as comemorações para mais 100. Então, vamos conversar nos bastidores para ver se marcamos mais uma data para você conversar mais. Porque o nosso tempo já foi embora. Por incrível que pareça, uma delícia de conversa, só tenho a agradecer. E repito, o fato da gente poder elogiar, comentar ou relembrar histórias sempre será uma homenagem a todos aqueles que nos fizeram chegar até onde chegamos. Então, eu só tenho agora espaço para que você se despeça e, se você quiser dizer mais alguma coisa, fique à vontade, mas, infelizmente, a gente está, assim, no limite, João. Agradecer e ficar à sua disposição. Conte comigo, né, para contar histórias. Eu contei histórias, algumas brincadeiras que ocorreram, como eu volto a dizer, sem maldade, sem prejudicar ninguém, mas o intuito era sempre de manter a Rádio Bandeirantes, o departamento esportivo da Rádio Bandeirantes, em primeiro lugar, e a gente conseguiu isso durante muito tempo. O rádio foi uma escola de vida para mim. O rádio me possibilitou, com o que eu ganhava, cursar direito, permitiu pelo tempo, pelo dinheiro que eu recebia para pagar a faculdade, e eu devo muito. Eu tenho dito, outro dia disse, num almoço na casa do Faustão, que o Johnny estava presente, eu disse para o Johnny, ele ficou na mesma mesa que eu fiquei, falei, Johnny, eu sou muito grato à família Saad, pelo que aconteceu, pelas coisas que eu conheci, pelo mundo que eu viajei, por trabalhando, é bem verdade, por conta da Rádio Bandeirantes. Então, sou grato demais e foi uma família para mim, e você também. Tem uma história sua também, que você viu que eu até agora o poupei, né? Eu não contei. Se eu contar que agora... Então, fica já a expectativa. Eu vou contar para vocês como é que trabalha este senhor Luiz Fernando Malioca. O trabalho dele é um trabalho incansável, insano, e veste a camisa da empresa, sem dúvida alguma, porque, afinal de contas, ele é contratado pela empresa. Mas foi muito legal estar aqui com você. E, olha, quero ir naquele almoço que você fala que consegue reunir os dinossauros da imprensa. Eu não pude porque tinha operado a orelha, como eu disse para você, e mostrei até uma foto para comprovar, porque advogado é assim, ele fala e prova aquilo que aconteceu. Eu não fui, mas no próximo já fica aqui a minha ameaça, irei. Ok, ótimo. Você estará sempre convidado. Nós, por questões pandêmicas, paramos de fazer a reunião. O João Sanforlin está se referindo a... Eu preciso achar palavras bonitas para falar com ele, porque ele é um causídico e a gente não pode usar palavras chulas diante de um advogado importante como ele. Então, ele está se referindo à Academia Paulista de Jornalismo, que às segundas-feiras de cada mês, por estatuto, inclusive, por definição estatutária, tem um encontro num restaurante de São Paulo e reúne os acadêmicos e convidados especiais, que são sempre expoentes do jornalismo. Então, repito, o convite está feito. Assim que a gente retornar, depois desta pandemia toda aí que vai e volta, quando tudo estiver normalizado, você será convidado para o primeiro encontro. Obrigado, João. Foi realmente maravilhoso. Um forte abraço e até uma próxima conversa, porque você é realmente um homem e um nome importante do rádio. Muito obrigado. Um abraço para você e fica aqui uma informação, hein? Os exterminadores do rádio estão desaparecendo e vão morrer. Não, o rádio vai acabar depois da televisão. Gente, hoje com a internet, sabe onde eu ouvi a Rádio Bandeirantes? Em Nova York, e participei de programa. Por quê? Porque a internet me levou lá o som limpo e em condições de fazer uma transmissão. Muito obrigado, estarei sempre à sua disposição. Esse foi João Zanforlin Chablatura, o nosso querido Zanforlin, que venceu uma carreira brilhante com esse nome, que, como ele contou, quase no finalzinho, o Hélio Ribeiro chegou a achar que devia ser um pouquinho mais eufônico, mais isso, mais aquilo, mas nós temos vários exemplos de que o que vale é o que a pessoa faz no ar e não o nome que ela traz do berço
da família, seja lá o que for. Já estouramos o nosso tempo, agradecemos a sua audiência, que cada vez é mais crescente, e isso muito nos envaidece. Semana que vem a gente estará de volta. Obrigado pela companhia. Até lá.